Bom dia, gente. Tudo bem? Eu tô nervosa. Ontem eu perguntei pro meu filho, Matias, filho, o que você faz quando você tá nervoso? Aí ele falou assim, eu dou uma cambalhota, mãe. E fico com a cabeça no sofá, assim, com as pernas pro chão e falando, Eu falei, eu vou tentar, filho. Ainda não sei, cabeça pro perna pro chão não consigo, mas uma cambalhota eu vou tentar para ver se faço nervoso. Vamos orar? Pai, Tua palavra é viva. Minha oração nesta manhã é como está escrito lá em Efésios 1. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Para que a gente possa perceber, experimentar a grandeza da herança que nós temos em Ti. Abre os olhos do nosso coração, ilumina os olhos. Eu peço que os meus irmãos permitam serem renovados na mente. Que eles agora permitam, faça essa oração, fala, eu permito. Espírito Santo, renove a minha mente. Amém. Eu queria falar com vocês sobre esse tema, as roupas que o Pai escolheu para mim. Faz quase um ano que eu estive aqui, eu falei sobre paternidade, foi no Dia dos Pais. E eu falei para o Senhor, acho que é pegadinha, né? Porque é o texto que sempre vem no meu coração, um tema tem a ver com a paternidade do Senhor. E é um tema, às vezes, que é tratado de maneira tão... A gente ouve muito assim, né? Você já ouviu essa frase, Deus é pai e não padrasto? E às vezes a gente brinca tanto com esse termo, né, do pai, da paternidade, que isso causa até um distanciamento. E aí eu me lembrei fui lembrada pelo Espírito Santo de uma experiência que eu e minha irmã tivemos muitas vezes com o meu pai, sobre roupas. E surgiu esse tema no meu coração, meu pai já está balançando a cabeça, acho que já veio milhares de memórias. Então, o nosso tema é as roupas que o Pai escolheu para mim e escolha ser filho. Aí eu trouxe para vocês algumas fotos. A minha mãe sempre teve muito bom gosto, que ela me vestia a gente sempre muito bonitinha lá. Meus irmãos, eu, meu pai com cabelo, gente, isso aqui para ficar registrado esse momento. E eu me lembrei que a gente sempre perguntava para minha mãe, mãe, essa roupa fica bem em mim? Mãe, essa roupa tá boa em mim? E a minha mãe, com muita sabedoria, sempre nos levava para o pai. E fica uma dica aqui, que as mulheres têm essa questão de fazer as conexões. Pergunta para o seu pai. E foi com meu pai que eu aprendi a fazer o teste do abaixa e levanta. Foi com meu pai que eu aprendi a abaixar para ver se eu ficava confortável, a sentar para ver se aquela roupa ficava confortável quando eu sentava. E a gente gostava muito quando ele ia com a gente escolher roupas. Primeiro porque ele gastava mais que a minha mãe, né, mãe? Ele gastava mais. A verdade é essa, gente. Ele abria um pouquinho mais a carteira. E porque era muito interessante ter a opinião masculina, né? E o olhar. E eu me lembro uma vez, quando eu já estava ficando adolescente, né? E eu participo de ministério já há 25 anos, né? Desde os meus 12 anos. E eu ia escolher roupas para participar, né? E meu pai falava assim... E eu falava, pai, eu tenho medo dessa roupa chamar muito atenção. Aí uma vez ele contou essa experiência, ele falou assim para mim, ele falou, sabe, filha, você precisa se preocupar primeiro com o seu coração e depois com as suas roupas.
Ele falou, porque eu já vi mulheres na rua que estão vestidas de cima a baixo, cobertas, mas porque no seu coração há sensualidade, e que o homem consegue perceber pelo olhar e pelo posicionamento da mulher. Né, Mi? Você lembra que ele falava isso para nós? E ali caiu algo no meu coração. Que o que importava mais para os meus pais, e eu entendi que o meu Pai Celestial também, é o meu coração. E é o seu coração. E aquilo que a gente externa, né? Muitas vezes é um reflexo do nosso coração. E o que a Bíblia fala sobre vestir? O que a Bíblia fala sobre roupas? E eu queria trazer um pouco sobre o texto de Colossenses 3. Se você puder, leia, medite nesse texto na sua casa essa semana. Nós vamos ler alguns versículos apenas. Colossenses 3, ele começa, né? Instruções para uma nova vida. Vamos ler bem pausadamente. Lá. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, que é a famosa fofoca, e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram. Como se tudo isso aqui fosse roupas da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. E aí no versículo 10 ele diz, então revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornarem semelhantes a Ele. Então, o que é a vida velha? A vida velha são roupas velhas, são hábitos antes de Cristo, não é? Então a imoralidade sexual, a promiscuidade sexual, a impureza. Achei engraçado, né, que a impureza é como se, quando algo tem algo estranho no meio, algo que deveria ser puro. É como uma falta de limpeza. A paixão, paixões aquilo que costuma consumir o nosso tempo, os nossos pensamentos. E isso muitas vezes rouba o lugar daquele que deveria ser o centro dos nossos corações. Fazer o que eu quiser, quando eu bem entender, né? Não pedir ajuda, não dar satisfação. Viver uma vida, né, de desconexão. A ganância, a Bíblia fala na outra versão, que é a busca pelo dinheiro, que se torna uma idolatria no nosso coração, né? Porque o dinheiro sempre dá aquela sensação de insaciedade. Quando você chega aqui, você quer mais. E quando você chega lá, você quer mais. E quando você chega no outro, você quer mais. Desejos maus em relação ao outro.
Linguagem indecente, mentira, maledicência. Tem um Provérbios, né, que fala assim, 6 coisas Deus odeia e a 7ª Deus abomina. Você sabe qual que é a 7ª? Quem planta contenda entre os irmãos. Quem fica difamando os irmãos. Que muitas vezes cometem erros que são decepcionantes. No entanto, isso Deus abomina, porque a razão de muitas guerras e coisas que nós vivemos não são nem por fatos reais, mas são por invenções e isso são hábitos velhos. Diga aí para o seu irmão, isso é roupa velha. É trapo. Não serve nem para doar, tá? Não serve para doar. Você tem que queimar, jogar no lixo. É da natureza velha. Mas, Gabi, como que a gente faz isso? Ou por que eu deixo tudo isso? Então, esse texto fala, né? Despir, abandonar, mortificar, ficar longe. Isso, queridos, são hábitos que a gente só consegue manter quando nós temos a convicção de que, primeiro, obrigada, Ju, Cristo venceu tudo isso. Se a gente está achando que nós, como dizendo, né, que esse corpinho aqui, né, vai vencer, o Senhor venceu tudo isso. E a cruz, ela precisa ser suficiente na nossa vida. Está consumado. Você vê no texto lá que ele fala, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Ele começa assim, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Quando a gente fica olhando somente aqui nessa dimensão, lembrando um pouco daquilo que a gente ouviu semana passada, se você não ouviu, escute a palavra sobre a dimensão espiritual. A gente se perde. A gente se sente engolido. A gente acha que não vai ter força, ou que os nossos filhos não vão dar conta. E aí vem toda aquela avalanche de pensamento que nos rouba daquilo que já está feito, está consumado. Nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Por isso a gente se considera morto para o pecado e vivo para Deus. O problema é que a gente se considera vivo para essa vida. O grande lance é que nós cristãos, realmente que tivemos uma experiência com Jesus, e eu falo que não dá para parar de conhecer. Cada vez que você conhece tem mais, né? Uma fonte inesgotável. E ele diz aqui, cresçam no conhecimento de Cristo, cresçam. Então é para a gente crescer. A Bíblia é um convite à maturidade. A maturidade é necessária. Minha mãe fala muito isso para mim, Gabriela, você precisa amadurecer nisso. Aí eu fico de bico, né? Mas ela está certa. A gente precisa amadurecer. É bom amadurecer. É bom amadurecer. Então a gente acha que a nossa vida é aqui nessa terra. Então a gente não se considera morto para o que aparece. E isso, a gente tem ensinado isso para as crianças de uma maneira... quando aparecer isso aqui, você lembra. Para isso aqui você já morreu, filhão. Isso aqui, ó. Você está vivo para outra coisa. Isso é maravilhoso. Você pode se considerar morto para o pecado. E vivo para Deus. Porque aqui esse texto ele fala, a gente se despir, mas a gente revestir, não é para ficar pelado. O que significa isso? Não dá para tirar uma mentira e deixar sem nada no lugar, entendeu?
Porque vem outra coisa ocupar esse lugar. Então, tirou uma mentira, insere uma verdade. E a verdade é que você está morto para o pecado e vivo para Deus. Mas essa é uma consideração própria, sua, minha. Não é em massa. Ela é individual. Você já voltou a velhos costumes? Eu já. Porque é para admitir, né? Ou às vezes você pensa, não precisa ser assim, né? Não precisa de tudo isso. E, gente, eu pensava assim, já pensei, já fui, voltei. Mas, nesse tempo de pandemia, quem não foi chacoalhado, né? Eu fui muito chacoalhada. E muitas convicções erradas que eu tinha a respeito de Deus. E uma vez o Senhor falou para mim, o problema, sabe, Gabi, é que você acha que tudo isso você só foca no ruim, no não. Você não está vendo todos os sims. E você não está entendendo que todos os meus nãos, eles são por amor. Então, eu descobri que eu tinha muita dificuldade de falar que Deus é bom. Se alguém perguntasse para mim, quem é Deus para você? Daí eu ia falar, Todo-Poderoso, o Criador. E foi uma coisa que eu não percebi. O Espírito Santo, uma vez eu orando, ele falou isso para mim. Eu quero que você tenha a convicção que eu sou bom. Porque se você não acreditar que eu sou bom, o resto, você vai sempre duvidar de mim. Faz sentido? Você vai sempre duvidar que o que eu peço para você fazer vai dar ruim. Ou quando eu peço para você deixar de fazer uma coisa que é importante para você, eu acho que Deus tu falou isso comigo. Porque você não acredita que eu sou bom. E isso não foi um dia, tá, gente? Foi um processo aí de um bom tempo. Para eu convencer o meu próprio coração. E para eu me arrepender genuinamente de ter acreditado que Ele não era bom. A gente acha que Deus é como nós. Ele não é. E sabe, o inimigo quer sempre nos convencer de que Ele não é tão bom assim. Foi o que ele fez lá com a Eva. Devia ter mais de quantos... Existem mais de 100 mil árvores frutíferas. Aí, Mas o diabo torceu a verdade sobre o que ele falou. E a Eva foi seduzida pelo que ela viu, vendo que o fruto era. Desejou com o seu. Primeiro é sempre nu, depois o ato é concretizado. Então assim, é só uma pequena mentira. Eu vou fazer isso só hoje. A culpa é de tal pessoa. Eu sou assim porque ninguém é de ferro, que às vezes é um falso arrependimento nosso, né? Depois eu me ajeito, sou um idiota, não sei fazer nada. Porque eu sou um idiota, não sei fazer nada, também é um lugar de comodismo para nós. De não procurar muitas vezes ajuda para mudar. Hábitos destrutivos, baixa autoestima. E tudo isso, gente, isso aqui são coisas que vieram dessa orfandade mesmo. Dessa falta de desconexão com o Pai. A neurociência já está provando, eu gosto de estudar sobre isso. Assisti uma palestra de uma neurocientista que o tema era Nascidos para Pertencer. Biologicamente, nós nascemos para pertencer a outra pessoa.
Mas você imagina que a minha cabeça explodiu, né? Eu fiquei... Mas o que a gente, quando a gente faz uma coisa errada, o que você tem vontade de fazer? Se esconder. Que nem Adão e Eva fizeram, né? Pegaram as folhas e deram um jeito eles mesmos de cobrirem a sua nudez, ao invés de falar, ô pai, eu fiz um negócio que não era para eu fazer. E muitas vezes a gente tem essa tratativa dentro de casa, quando um filho ou um marido, o relacionamento traz uma coisa, eu não imaginava que você faria isso. O que você tem vontade de fazer? Então isso aqui, você sabia que Satanás não é onipresente, né? Que às vezes nós caímos nessas coisas que ele lê teus pensamentos. Ele não lê teus pensamentos, viu? Ixi, tem umas caras que é verdade que eu estou falando aqui, ó. O diabo não é onipresente, só tem uma pessoa que é onipresente. Quem é? Deus Pai. Espírito Santo, Jesus. Trindade. E tem uma pessoa que sabe teus pensamentos. Está escrito lá em Salmo 139. Antes da palavra me chegar à boca, tu já me conheces. Ele sabe. O diabo, só que o diabo quer que você ache que ele sabe. Porque ele é o primeiro órfão. E eu quero recomendar para vocês esse livro aqui, Escolha Ser Filho. Paz e segurança para superar a orfandade espiritual. Por que ele quer? Vou ler aqui para vocês um trecho. O desejo primário de Satanás é tornar todas as pessoas em uma versão de si mesmo. Perdido, sem pai e sem herança. Sua maior alegria ontem e hoje é separar os filhos de seu pai. E ele trabalhou para introduzir a atmosfera da orfandade na humanidade desde o Éden. Adão e Eva aceitaram a proposta de Satanás de trocar o que Deus disse pelo que ele disse. Surgiu ali a sensação de falta, a mentalidade escassa que vem da desconexão da filiação. Satanás sabe o que temos por direito e sabe aquilo a que ele não tem acesso, porque ele mesmo assim decidiu. Foi uma decisão de Satanás se desconectar, e o que ele quer é fazer com que eu e você nos sintamos desconectados, tanto do Pai quanto uns dos outros. E onde que você vê isso? Como ele não é onipresente, nem lê os seus pensamentos, ele usa isso e ele vai massificando a mensagem. Através do quê? De cultura, isso está arraigado na cultura. De mensagens, de filmes, de séries, de governos, de artes. Ele vai usando aquilo que é do Senhor, música. Porque tudo que é bom vem do Pai das luzes. Ele distorce, ele tenta se apropriar e distorce. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Mas a manifestação da filiação. Eu sei quem eu sou. Aí é a gente que pode liberar isso neste mundo. Então, eu tenho certeza que você já teve esse pensamento que você está sozinho. Às vezes a sensação da solidão que você não sabe explicar. Você já sentiu isso? Que você está rodeado de gente, mas a sensação da solidão é real. Já sentiu isso? Né? Que não gostam de mim, vão falar da roupa. E aí a gente aprende a falar da roupa. A gente aprende a ficar olhando as pessoas no Instagram e dando notas para os comportamentos delas. Tudo isso é orfandade. A gente aprende a medir o outro com a nossa régua. A gente aprende a se desmerecer. Isso aqui é o que o diabo quer, queridos, mas não é o que Deus Pai quer para você.
E a verdade é que só nós somos responsáveis pelo nosso próprio coração. Ele pediu para nós guardarmos uma coisa. Quem sabe o que ele pediu para nós guardarmos? Provérbios 4, 23. Acima de tudo, o que você deve guardar? Guarda o teu coração. E as janelas do coração são os olhos, os ouvidos, os 5 sentidos. O que nós experimentamos, o que nós tocamos, o que nós ouvimos, o que nós cheiramos. Tem conexão direta com o nosso coração. Então o diabo vai sempre querer fazer você duvidar da bondade do seu Pai e de quem você é em Cristo. E Cristo é o nosso modelo de filho. Versículo 9 e 10, fala lá, ó, não mintam uns aos outros. Vocês faziam assim na velha vida. Vocês já tiraram a roupa suja e rasgada e a jogaram no fogo. Essa é a versão da mensagem. Agora, estão vestidos com roupa nova. Cada item do seu novo modo de vida foi feito sob medida pelo Criador. E cada um traz a sua marca. Os velhos costumes já eram. Já foram. Mas se eu não creio que meu Pai é bom, eu duvido disso. Aí eu vou botando uma pulseira. Aí eu vou botando uma meia. Da velha vida, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quando viu, a Bíblia fala que Ele preparou as boas obras para nós as praticarmos. Ele fez tudo. Ele salvou, regenerou, santificou, justificou e Ele preparou as boas obras. E agora a gente segue no propósito. Pode passar, por favor. Mas nós precisamos nos revestir do novo. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição em Cristo, ajam de acordo com ela. É o mesmo texto 1, mas na versão a mensagem, versículo 1, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Você já experimentou olhar para o céu quando você está meio para baixo? Faz isso. Usa esse sentido que Deus te deu, que é a visão. Olha para o céu. Você vai falar, meu, isso aqui não é nada diante. Porque os céus declaram a obra de Deus. Então, às vezes, a gente anda cabisbaixo, né? E nisso a gente vai se perdendo nessa questão da orfandade. Nós precisamos revestir a nova natureza. Revistam-se da nova natureza. E sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. O objetivo do nosso Pai é que a gente seja semelhante a Jesus. E isso é bom. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Gente, Ele te escolheu para ser o povo santo e amado. Eu vou falar de novo. Ele escolheu você para ser o povo santo e amado dele. Por isso a gente se reveste de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Porque nós somos escolhidos. A gente não faz isso para Ele então nos ver. A gente faz porque Ele nos viu. Ele me amou primeiro. E eu amarei para sempre. Mas Ele me amou primeiro. E a minha resposta, é tipo, é o palácio, a gente foi convidado para uma festa
de gala, ganhamos o vestido, ganhamos o sapato, ganhamos o acessório, ganhamos o terno, ganhamos o sapato, e vamos com as roupas ruins. Deu para entender? Revestir significa tornar a vestir, vestir novamente, cobrir uma determinada superfície com revestimento, recobrir. Olha, isso está no dicionário, viu? Armar-se de autoridade, coragem e força, a fim de encarar uma situação desfavorável. Está no dicionário. Dar novo aspecto a algo. Atribuir ao outrem ou a si próprio características ou atributos de alguém. Isso é revestir. É pegar a característica dele e colocar em mim. Eu estou me revestindo da nova natureza que eu tenho em Cristo Jesus. Quem é Cristo? Assim como Ele é, eu sou neste mundo. 1 João fala isso. Eu me revisto. Você é filho e você precisa escolher viver assim. Isso Deus não mudou e jamais mudará. O livre-arbítrio, Ele estabeleceu. Porque Ele não obriga ninguém a amá-lo. Que graça, né? Como que seria alguém que obriga o outro a amá-lo, né? Isso não é amor. Porque o amor não espera nada em troca, né? Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar. Rápidos em perdoar uma ofensa, perdoem tão rápido e completamente quanto o Senhor nos perdoou. E eu grifei esses satisfeitos com o segundo lugar, porque a cultura do nosso mundo é: se não for o primeiro lugar, não serve. As crianças são treinadas já desde o início a ser o melhor. Eu sou, bicho, você não pergunta para mim disso aí, que eu sou totalmente... Eu e Davi somos... A pergunta é: filho, você sabe quem você é? Você fez o seu melhor, você se preparou, você estudou. Me lembro até o dia o Benício chegou irritado em casa. Ou é fome, geralmente é fome, 95% das vezes é fome. Mas esse dia ele comeu e continuou irritado. Daí eu falei: tem alguma coisa que a gente tem que ficar, né, antena. E aí foi, tá, filho, tem que ser sempre na brincadeira. Você joga uma bola e sai uma verdade, né? E aí ele falou assim: mãe, é que eu tirei 7 numa prova. Aí eu falei: nossa, fantástico! Gente, eu nunca falei sobre nota na minha casa. Estou errada, Vi? A gente nunca falou sobre isso. Você vê como é um lance que é a orfandade, é o que o diabo quer fazer mesmo. Ele quer todo mundo igual e padronizando, né? Padronizando os... E é numa matéria que ele não tem. Ele é muito bom em... As exatas tipo assim, é natural, sabe assim, dele. O menino já está fazendo probabilidade. Se eu quero saber, eu já faço uma pergunta que ele sabe responder. Mas eu não me lembro exatamente qual que era, mas não é uma matéria que ele tem, assim, né, facilidade. E ele falou: mãe, mas foi um exercício que eu me concentrei. Eu falei: entendi. Aí eu perguntei para ele: você acha que mudou alguma coisa do meu amor por você? Daí ele olhou para mim: não. Eu falei: não mudou. E você acha que mudou alguma coisa de Deus em relação a você? Porque a gente sempre tem que perguntar, tá? A relação que as crianças têm com Deus Pai, o nosso papel como pais é levá-las a conhecer o Pai. A gente modela isso para eles. E aí ele falou: não, mãe. Eu falei: você gostaria de melhorar da próxima vez? Sim. Eu falei: então o que a gente pode fazer? A gente poderia estudar essa parte que eu não... Então, beleza. Isso não define você. Eu falei para ele: filho, isso porque 7 é uma nota muito boa, né, gente? Se tiver...
satisfeitos com o segundo lugar. Satisfeitos com o segundo lugar. É preciso preencher o espaço dos pensamentos velhos. Arrependimento é mudança de mente. É preciso renovação da mente para usar roupas novas. Pode passar, por favor. Tá? As roupas que o Pai preparou para nós têm relação com o outro. Você percebeu? Para quem que você vai usar a mansidão? Para quem que você vai usar a humildade? Para quem que você vai usar o autocontrole? No casamento. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. Versículo 14 de Colossenses 3. Porque o amor é a roupa básica de vocês. Para todas as ocasiões estejam sempre vestidos com ela. Uau! Está escrito, não é demais? E para usarmos essa roupa principal e todas as demais, nós precisamos nos lembrar que nós somos pedras e não tijolos. E quando eu aprendi isso, cara, isso foi libertador para mim. Porque o tijolo tem uma forma, não tem? Tem um molde, né? Eles fazem todos iguais. Então o tijolo tem a ver com uniformidade, mas a pedra tem a ver com unidade. A pedra, ela é igual uma da outra? Não é. Mas o tijolo tem que ser, não tem? O tijolo tem que ser. Diferente das pedras, o tijolo precisa ser colocado dentro de formas para que todos fiquem absolutamente parecidos em todas as suas dimensões. É isso que o diabo quer. Ele criou padrões e está falando, você está fora do padrão. Seu corpo está fora do padrão. Teu cabelo está fora do padrão. A roupa que você veste está fora do padrão. A sua inteligência na escola, na matéria tal, está fora do padrão. Tijolo. Mas lá em 2 Pedro, né, Deus, 2 Pedro, fala que nós somos pedras vivas de uma construção. Deus nenhuma hora falou que você é um tijolo. Ele falou que você é uma pedra. E tem um texto em Provérbios que fala também, assim como o ferro ao ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, num relacionamento, pedra com pedra, o que tem? Atrito, que modela as pedras. Então, a gente pode fugir, correr, espernear. Ele nos fez para viver em nascidos para pertencer. E sendo trabalhados por esse moldar. Juntar é diferente de unir. Nós podemos estar juntos, mas não unidos. Tijolos são fáceis de ajuntar, mas as pedras precisam ser trabalhadas para uma unidade orgânica, quer dizer, uma unidade natural, e não artificial como o tijolo. O tijolo é artificial, a pedra é natural. Inclusive, tem muitas que demoram, né? Um processo. Diga, eu sou uma pedra viva. Diga para o seu irmão, você é uma pedra viva. Você não é um tijolo. E quando a gente entende isso, é mais fácil
a gente se submeter a um relacionamento. Porque eu não quero copiar a Camila. Eu não quero olhar a Camila e falar, eu tenho que ser igual a Camila. Mas a Camila pode me inspirar a ser mais parecida com Jesus. Aí a gente sai das comparações que acabam com a gente, e das exigências que acabam com a gente, e dos padrões que nos consomem, para a gente ser uma pedra viva. E você fala, Gabi, isso é fácil para você? Não é, eu troquei de roupa 5 vezes para vir hoje. E no momento que eu fazia isso, eu falava, eu sou uma pedra viva. Essa é quem eu sou. No momento que eu estou. Isso não quer dizer que eu não vou melhorar, que eu não vou cuidar de mim, do meu corpo. Não, justamente por causa disso eu vou fazer isso. Porque Ele me deu o valor, eu me dou o valor. Porque Ele me deu o valor, eu me dou o valor. E eu dou o valor para o outro, que é uma pedra viva. Busque a sua revelação, queridos. Esse é um mergulhar. E é maravilhoso. Não se compare. Não diminua seu valor. Não seja um tijolo buscando ser igual a este mundo. Por isso que ele fala lá em Romanos 12. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas permitam serem renovados pela transformação da sua mente, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo quer o final, a boa, perfeita e agradável, mas a primeira é, não se amoldem. Você é livre para falar não. Você é livre para falar, isso aqui não serve mais para mim, morri para isso aqui, morri, estou vivo para outra coisa. Eu estou vivo para andar nas boas obras que Ele preparou para mim, para eu poder fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, com propósito. O que me une ao meu irmão é Cristo. A gente sempre toma, a gente aprende muito isso, né? A gente sempre toma decisões baseadas ou no medo ou no amor. Ou no medo do que os outros vão pensar, ou no medo de acontecer alguma coisa, ou no medo. Mas eu quero dizer para vocês que o nosso Pai quer nos ensinar a tomar decisões baseadas no amor dEle. No amor, eu não falo isso. No amor, eu não penso mal do meu irmão, não suspeito mal do meu irmão. No amor, eu acerto. No amor, eu sou livre para ser quem eu sou. As diferenças são compensadas pela argamassa do amor, que é o vínculo da perfeição. Como Paulo fala. O amor é o vínculo da perfeição. Os tijolos são fáceis de empilhar, mas uma parede de pedra é quase inquebrável. Na verdade, ela é indestrutível. Os construtores falam que é muito difícil de quebrar, né? Pedras vivas de uma construção. Você é pedra viva de uma construção. Você tem propósito. E o teu propósito se une ao propósito do teu irmão, do teu marido, do teu filho, da tua família, da tua igreja. Se une para um propósito. Revista-se da sua verdadeira identidade em Cristo. Escolha ser filho. Você quer fazer essa escolha? E aceite a voz do Pai dizendo qual roupa você deve vestir. Ele já escolheu roupas para você. Eu quero usar as roupas que Ele tem para mim. Do meu tamanho. Do meu tamanho. Do jeito que eu gosto de me vestir. Com as minhas combinações.
tendo prazer em ser filho. Feche seus olhos agora. Ele era, Ele é, Ele há de vir. Se você tem ataques de pânico, gatilhos, coisas que te deixam incomodado por coisas que eram, eu quero dizer para você que Ele era. Ele era. Ele era. Deixe Ele ir agora naquela situação e Ele tocar e Ele ressignificar isso e trazer cura para você. Ele era, Ele estava lá. E Ele quer te trazer para o momento atual agora, dizer para você, te mostrar quem você é hoje. Deixa Ele te mostrar quem é hoje, quem você é hoje. E Ele há de vir, por isso não se preocupem com o amanhã. Jesus disse, não se preocupe com o que você vai vestir. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há um lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Por isso, há lugar na casa, há perdão na casa, quando estamos
cansados, venham sobrecarregados, há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os perdidos, venham todos os perdidos, há lugar na casa, há lugar na casa, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Vou pedir para você agora encontrar uma pessoa que tem significado para você. Ninguém sozinho, não dá pra gente cantar e viver isso sozinho. Dê um abraço nessa pessoa. Tudo isso aqui, perdão, esperança, isso é para ter na sua casa. Isso tem na sua casa. Por causa de Deus Pai. Por causa de Deus Pai. Por causa de Deus Pai. Lembrou de alguma roupa que você tem que deixar? Entrega essa roupa para ele. Queima ela e fala: não serve mais para mim. Não serve mais para mim. Meu pai me deu outra roupa para eu vestir. Amém? Então, de mãos dadas, vamos cantar. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, há esperança na casa. Quero falar com você uma coisa. Talvez você esteja aí ouvindo isso e fala: eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Eu não conheço o Pai, eu não tenho roupa. Então hoje que você ouviu, hoje é o dia de você receber roupas novas. Roupas novas, é o dia de você receber. Se você ouviu a Gabriela e aí você falou: eu não conheço esse Deus que está falando, eu não conheço. Eu conheço uma religião. Eu já fui em vários lugares e até li Bíblia, mas eu não conheço. Eu não tenho um relacionamento. Eu nunca pensei que eu tinha uma casa, mas hoje você descobriu que tem uma casa. O convite de Jesus é: você quer? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se você não tem convicção que tem uma cadeira com o seu nome na casa do Pai, porque a gente tem a cadeira com o nome na casa do Pai. Quando a gente entra na casa do Pai, creia aquela cadeira do César, aquela cadeira é do Arnaldo, aquela cadeira é do Marcelo, aquela cadeira é da Bárbara. Todos têm um lugar.
Jesus está falando, você quer ter um lugar? Se você não tem esta certeza, mas hoje você quer dizer, a partir de hoje, eu vou jogar fora. E eu quero começar a viver lá na dimensão espiritual, na casa do Pai. Se você não tinha essa convicção, mas quer receber hoje, receber a Cristo e experimentar Deus Pai no seu lugar, só levantar sua mão, nós vamos orar. Basta uma oração, é simples assim, é uma oração. Você que levantou a mão, você só vai aí mesmo. Você vai dizer, Senhor, hoje eu creio que a razão porque o Senhor morreu na cruz foi para me trazer de volta para a casa do Pai. Hoje eu te reconheço como Senhor e reconheço que Deus é meu Pai e recebo o Espírito Santo para habitar em mim. Amém. Senhor, agora sobre esse que levantaram as suas mãos, agora mesmo já está lá a cadeira com o nome, já pode se sentar, porque está escrito, Ele nos colocou assentado em Cristo nos lugares celestiais. Agora eu peço, o Espírito Santo, comece a derramar ainda mais do teu amor, comece a abrir a mente e o coração que fizeram essa decisão hoje, a maior decisão que pode alguém fazer na sua vida. Começa a revelar a Ele toda a herança de filho, toda a bondade, todas as coisas maravilhosas. Pai, mostra as roupas novas que o Senhor tem. Abre o armário, Senhor. Abre o armário para ele, para ela, para mostrar quantas roupas lindas já estão prontas, que não precisa mais usar a antiga. Não precisa mais da antiga. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Agora nós vamos continuar orando, irmãos. Como a Gabi falou, se você tinha que jogar umas roupas, joga já, porque assim, não falta roupa, né? Não falta roupa. Por isso que também Efésios diz, eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam abertos, para que você possa compreender a largura, a profundidade e experimentar o amor de Deus. Então vamos orar, coloca a mão no coração aí. Eu sei que Deus já falou coisas que você pode jogar fora, né? E como é que joga? A gente joga jogando, a gente joga sem dó, né? Amanhã vai vir um cara trazendo de volta para você as roupas usadas, e você vai dizer, eu não uso mais, porque eu ganhei as de príncipe. Eu ganhei as de princesa, porque filho do filho de um Deus rei todo poderoso é princesa. Amém? Fala, Senhor, hoje eu jogo fora isto. Não jogo fora essas coisas do passado. Não fica mais revivendo coisas do passado, tá? Não fica dando play nesse filme. Deus já rasgou isso aí, já tá no lixo. Olhando para frente e esquecendo das coisas para trás. Fala, Senhor, hoje eu me revisto. Vai dizendo, eu me revisto de mansidão, eu me revisto de humildade, eu me revisto do quê? De coragem, eu me revisto de ousadia, eu me revisto de compaixão. Senhor, aquela pessoa que me fez tanto mal, quer saber? Já está perdoado, não me deve nada, porque o Senhor já me deu roupas novas, eu não preciso. Eu deixo liberado, amém? Faça isso, vá vestindo agora. Fala, eu me revisto do teu amor. As roupas são dele, ele dá para nós. Eu me revisto da tua bondade, Senhor. Vá recebendo isso, eu me revisto de sabedoria para lidar com situações. Eu me revisto de compaixão. Comece a olhar outras pessoas. Sabe aquela pessoa que estava causando problema para você? Olha com ela agora com outros olhos de compaixão. Vai dizer, Pai, eu abençoo esta pessoa. Eu declaro a ele abençoado. Eu declaro, porque eu tenho tudo para abençoar. Eu tenho uma herança poderosa. Eu tenho todas as coisas. Obrigado, Pai.